Luffy pode até não se comportar como um pirata tradicional. Afinal de contas, nunca vimos ele atacando navios de civis e nem fazendo saques em vilas ou algo parecido. Mas isso quer dizer que ele é um completo santo? Na verdade, não. Pode até não parecer, mas Luffy cometeu diversos crimes ao longo da série, indo desde roubos até crimes ambientais. Por isso que reunimos todos os crimes que o Luffy já cometeu, para mostrar que ele tá longe de ser um inocente. Mas antes de revelarmos os crimes do Luffy, precisamos da sua ajuda para continuar desvendando delitos de outros criminosos dos animes. Para fazer isso, basta dar um ultra like nesse vídeo, se inscrever no canal e tocar o sininho para poder ajudar nas nossas investigações. Agora, com isso fora do caminho, vamos prosseguir com o vídeo. Ah, e vale lembrar que como cada lugar possui leis diferentes, nós vamos julgar o Luffy aqui de acordo com o funcionamento da lei brasileira, ou pelo menos como ela deveria ser. Crime contra o patrimônio. Todo mundo sabe que o Luffy é bem desastrado, não é mesmo? Muitas vezes ele nem tem a intenção de quebrar alguma coisa, mas no final acaba destruindo tudo. Como, por exemplo, quando ele derrubou acidentalmente a estátua do Capitão Morgan logo no início da série. Luffy, com seus poderes de borracha, tem a capacidade de destruir coisas como se fosse uma bala de canhão. Temos vários exemplos disso ao longo da série, como quando ele destruiu 2 prédios após ficar preso entre eles, ou quando ele destruiu a casa da família Frank. Muitos desses incidentes resultaram em danos ao patrimônio público e estatal, o que constitui um crime passível de prisão. O caso se torna ainda mais problemático quando Luffy invade Enies Lobby e causa uma devastação massiva na base do governo. No entanto, não são apenas prédios públicos que Luffy destrói. Ele também destruiu o Arlong Park, uma propriedade privada, pisando literalmente no edifício e arrasando tudo dentro dele. Sequestro. Em One Piece houve um sequestro que foi peça-chave para derrotar Doflamingo na história, o sequestro do cientista gasoso Caesar Clown. Durante o arco de Punk Hazard, Law fez uma aliança com Luffy para poder capturar Caesar. Assim que o cientista gasoso foi derrotado e capturado pelo Chapéu de Palha, Law pôde usar isso como forma de extorsão contra Doflamingo. Nesse caso do Luffy, o crime dele seria o de extorsão mediante sequestro, ou seja, sequestros que buscam obter vantagens ou benefícios como preço de resgate. Crime ambiental contra animais. A relação do Luffy com animais silvestres é um tanto caótica. Parece que todo lugar que Luffy vai, algum animal silvestre acaba apanhando nas mãos dele. Um bom exemplo disso é o caso da baleia Laboon, que foi a primeira coisa que os Chapéus de Palha encontraram assim que entraram na Grand Line. A baleia ficava o tempo todo de frente com a montanha reversa e estava lá de boa, apenas esperando seus antigos companheiros de viagem, não fazendo nada de errado, até que Luffy aparece e dá um soco no olho dela. Qual o motivo para isso? Bem, o Luffy primeiramente atirou uma bala de canhão no bicho e por consequência desse tiro, quebrou a proa do navio. E como essa parte do navio era o lugar especial do Luffy ficar sentado, ele ficou furioso. Olha bem a situação, o próprio Luffy pode ser considerado culpado disso, mas ele resolveu jogar a culpa na baleia que não estava fazendo literalmente nada. Então ele simplesmente deu um soco no olho do pobre animal. Mas calma, ainda fica pior. Depois disso, a Laboon engole o navio junto com a tripulação. Luffy consegue escapar da boca dela, mas depois entra nela através de uma porta de ferro que tinha no animal. Então os Chapéus de Palha conhecem Crocus, que cuidava de Laboon dentro do seu corpo. Crocus, então, contou a história da baleia para eles. Luffy, após saber da história da baleia, queria criar um novo laço com Laboon, para que ela tivesse um novo motivo para não ficar batendo a cabeça contra a montanha reversa. E então, para isso, ele teve a brilhante ideia de quebrar o mastro do Going Merry e perfurar a cara da baleia. E não para por aí, pois ele ainda lutou brevemente com o animal. E depois de algumas trocas de golpes, Luffy interrompeu a luta e prometeu que voltaria a ver Laboon para acertar as contas. Mas esse não foi o único animal que o Luffy maltratou, não. Ele também já agrediu um cachorro que protegia um pet shop em Orange Town. Como Luffy fez isso? Bem, ele estrangulou o cachorro, mas calma, o animal passa bem e está vivo. Aqui, Luffy está infringindo as leis de crimes ambientais que tratam dos crimes contra a fauna, que abrange os maus tratos tanto em animais silvestres quanto em animais domésticos. Lesão corporal. Tá, por onde devemos começar a falar dos crimes que o Luffy cometeu envolvendo lesão corporal? Tipo, são vários momentos em que ele agride alguém, mas também, muitas vezes pode ser considerado autodefesa. Então vamos começar falando de quando ele bateu em alguém sem ser pra se defender. E um bom exemplo disso é o prefeito de Orange Town, o Boodle. Quando o Bug atacou Orange Town, Boodle queria defender a cidade sozinho a qualquer custo, mas foi impedido por Luffy. Sabe o que o Chapéu de Palha fez pra impedir o velho? Simples, amassou a cabeça dele contra uma parede de tijolos. Pois é, o velho caiu duro no chão e ainda perdeu os dentes por isso. Só pra você ter ideia, nessa parte da série, o Boodle já tinha mais de 70 anos de idade.
Em um episódio, o Luffy já bateu até mesmo no Momonosuke, uma criança de 8 anos de idade. Muitas vezes o pessoal chama o Luffy de herói, mas que tipo de herói bate em idosos e crianças pequenas? Fala pra mim! E mais, Luffy já lesionou várias pessoas em posição de autoridade, como o Capitão Morgan e vários outros marinheiros. Desobediência e violência contra oficiais do governo. Desobedecer e bater em oficiais do governo é quase uma rotina pro Luffy. Já nos primeiros episódios, Luffy agride um capitão da marinha e vários oficiais. Em Logtown, ele desobedece e resiste à ordem de prisão do Smoker. Já no arco de Enies Lobby, o Chapéu de Palha luta contra diversos oficiais e ajuda a salvar 2 pessoas detidas pela CP9. Além disso, Luffy sempre usa meios violentos para não ser detido pela marinha, como, por exemplo, em Sabaody, onde Luffy bateu em um Tenryubito e usou a violência para evitar ser pego pelos marinheiros. Bem, são incontáveis vezes que o Luffy não obedeceu um agente ou oficial do governo. Basta olharmos na parte que o Zoro conhece Luffy. Ali não era permitido libertar o espadachim por ordem de um capitão da marinha, mas o Chapéu de Palha não quis nem saber. Se ele já desobedeceu um oficial logo nos primeiros episódios do anime, imagine em 1000 episódios. Enfim, deu pra gente entender que o Luffy não tá nem aí pras autoridades, né? Invadir uma prisão e auxiliar na fuga de presos. Por mais que seja muito tocante e compreensível Luffy querer salvar o Ace de Impel Down, isso ainda é considerado crime, e não só aqui no mundo real. Afinal de contas, legalmente, no contexto da marinha de One Piece, Ace é um presidiário condenado à morte, não importa se ele era uma pessoa boa ou ruim. Portanto, querer libertar um presidiário por meios legais, como invadir a maior prisão do mundo, é sim um crime. Além disso, Luffy também ajudou na fuga de diversos presidiários, como Bug, Mr. Tree, Crocodile e vários outros criminosos perigosos. Nesse caso, o Luffy não só estaria cometendo o crime de invadir a prisão, como também de facilitar a fuga dos presidiários. Conspirar assassinato. Na maioria das vezes, os Chapéus de Palha nunca planejam e nem tentam matar alguém, sendo que os inimigos são derrotados geralmente por simplesmente nocaute. Mas quando Sanji foi obrigado a se casar com uma das filhas da Big Mom para fins políticos, os Chapéus de Palha buscaram salvar seu cozinheiro, mesmo que o inimigo fosse toda a tripulação da Yonkou. Porém, durante a operação do plano de salvar o Sanji, os Chapéus de Palha se envolvem no plano do Supernova Capone Bege de assassinar a Big Mom durante o casamento. Nesse cenário, o Luffy seria julgado por uma tentativa de homicídio qualificado, já que o plano deles envolvia o uso de mísseis para tentar eliminar a Big Mom. Formação de quadrilha. Luffy não age sozinho, ele tem comparsas em seus crimes também. Afinal de contas, Luffy já juntou com muitos outros criminosos, como Capone Bege, LOL e até mesmo Casca Grossa do Kid, para cometer delitos. Vamos começar falando disso, sobre o que é formação de quadrilha na lei brasileira. De forma simples, formação de quadrilha acontece quando 3 ou mais pessoas se unem para cometer delitos. A primeira vez que Luffy forma um grupo para praticar delitos é quando ele monta o seu bando. Afinal de contas, parte dos integrantes dos Chapéus de Palha comete ou já cometeu algum crime. A Nami, por exemplo, adora roubar dinheiro. Neste vídeo, mencionamos 2 casos que podem ser considerados formação de quadrilha. O primeiro é a fuga de Impel Down, quando Luffy se uniu a Crocodile, Jinbe e Ivankov para escapar da prisão. O segundo caso é quando os Chapéus de Palha se aliaram ao bando do Capone Bege para assassinar Big Mom. No entanto, não podemos deixar de mencionar outros casos de formação de quadrilha, como a aliança entre os Chapéus de Palha e Law para tirar do Flamingo do poder de Dressrosa. Invasão a domicílio ou violação de domicílio. Luffy adora invadir lugares sem permissão. É como se fosse uma aventura para ele. E é claro que fazer isso também é crime. Vamos listar então alguns dos crimes do Luffy que envolvem invasão de propriedade, começando logo no início da série, quando Luffy decide salvar o Zoro, que estava sendo mantido preso na base da marinha. Para isso, o Chapéu de Palha pula um muro que estava em volta do território da marinha para desamarrar o Zoro. Porém, para desamarrar o espadachim, Luffy propõe uma barganha pro Zoro. Entre no bando ou não tenha mais as espadas. Depois de conversar com Zoro, Luffy descobre que Helmeppo havia pegado as suas espadas. Assim, Luffy começa a fazer a sua procura subindo no terraço da base da marinha. Chegando no terraço após destruir sem querer a estátua que o Morgan estava tentando levantar, ele acha Helmeppo e o rapta para avançar ainda mais na base da marinha. Outro exemplo seria a invasão de Enies Lobby. Nesse momento da história, a família Frank, os carpinteiros de Galeila e os Chapéus de Palha estavam discutindo um plano para invadir Enies Lobby, mas Luffy, sendo Luffy, não se importou com o plano e invadiu sozinho o lugar. Mais um exemplo de invasão de propriedade foi depois da Guerra de Marineford. Luffy, querendo passar uma mensagem secreta para os seus companheiros, invadiu o quartel-general da marinha junto com Jinbe e Rayleigh. Golpe de Estado.
Na legislação brasileira, um golpe de Estado é definido como tentativa de usurpar de forma ilegal o poder do Estado. Em outras palavras, um golpe de Estado é quando um novo governo substitui o atual governo usando força e meios ilegais. Na história de One Piece, existem alguns momentos que Luffy ajuda a cometer um golpe de Estado, como é o caso do arco de Dressrosa e Wano. Em Dressrosa, o atual rei era o ex-Shichibukai do Flamengo. Ele governava com tirania o país, até ser derrotado por Luffy e ser destronado da sua posição de poder como realeza e Shichibukai. Pra então, Rei Rico poder voltar ao poder, depois de tê-lo perdido por causa de um golpe de Estado feito pelo Doflamingo 8 anos antes do Luffy começar sua jornada no mar. Já em Wano, quem governava era o Shogun Orochi, mas quem mandava mesmo era o Kaido. Porém, assim que Kaido conseguiu reunir poder militar o suficiente para desafiar o mundo todo, inclusive a marinha, ele decapitou o Orochi e tomou o poder para si, até ser derrotado pelo Luffy no final do arco de Wano, para então o Momo se tornar o novo Shogun. Pois é, no mundo de One Piece é golpe atrás de golpe, e o Luffy sempre tem uma mãozinha nesses eventos. Talvez você esteja se perguntando se o Luffy realmente estaria cometendo um crime aqui, já que Doflamingo e Kaido chegaram ao poder de forma ilegítima. Porém, vale lembrar que um governo pode ser considerado legal pelas suas próprias leis, mesmo que tenha sido tomado à força e ilegalmente um governo anterior. Ou seja, se você tomar o poder, você pode criar as leis que desejar. Isso ainda é mais verdade em governos de monarquia. Roubo. Para um pirata, Luffy por si só praticamente não comete ou planeja roubos, com exceção de comida. Mas vamos falar de dois grandes roubos que o Luffy já cometeu na história de One Piece, começando com o ouro de Skypiea. Bem, nesse caso podemos dizer que foi e não foi um roubo, pois os habitantes de Skypiea já estavam planejando dar o ouro deles pro bando do Luffy. Porém, como Luffy reuniu toda a tripulação e resolveu pegar todo o ouro sorrateiramente, eles não sabiam que o povo de Skypiea já ia dar o ouro para eles. Então, os chapéus de palha fugiram da ilha, achando que estavam fugindo com ouro roubado. O segundo caso é quando Luffy roubou um navio da marinha e navegou ao redor de Marineford para realizar um ritual de enterro no mar, causando um tumulto entre os marinheiros, e fez uma espécie de ritual de sepultamento do mar para o seu falecido irmão Ace. Esse ritual era para desviar a atenção dos marinheiros. O propósito do Luffy era mandar uma mensagem secreta para outros chapéus de palha que estavam separados em ilhas diferentes para esperarem 2 anos e treinarem. Queimar bandeira do governo mundial. Durante o arco de Enies Lobby, Luffy pediu para Sogeking queimar a bandeira do governo mundial. Em One Piece, esse ato é tão grave ao ponto de quem fazer isso estar declarando guerra com o mundo inteiro, já que o governo mundial controla o mundo todo. No mundo real, dependendo do país, queimar uma bandeira pode ser algo permitido, ou também pode ser considerado um crime gravíssimo, mas no Brasil, a lei não é tão rígida quanto a isso. Agredir um Tenryubito. Como não existem Tenryubitos no mundo real, obviamente esse crime só é aplicável dentro do universo de One Piece. E um bom exemplo seria o socão que o Luffy deu no Tenryubito em Sabaody, e que eu tenho certeza de que todo mundo aqui vai concordar que isso nem deveria ter sido considerado um crime, não é mesmo? Socar uma pessoa já é considerado crime de lesão corporal, porém o ato de ir contra um Tenryubito é um crime gravíssimo no mundo de One Piece. Lembrando que esses caras estão acima até mesmo dos reis das ilhas e nações do mundo, portanto são considerados os nobres dos nobres, e se você insultá-los, nem que seja só um pouco, pode até acontecer de vir um exército inteiro para destruir sua cidade ou mesmo seu país. Só pra você ter uma ideia da gravidade do crime, pelo fato do Luffy ter socado um Tenryubito, já foi motivo suficiente pra chamar alguém da alta patente da marinha como um almirante pra lidar com o criminoso. Então é isso, pessoal, esses foram todos os crimes que o Luffy já cometeu. É esse herói que vocês se espelham? Vergonha de vocês, viu? Brincadeirinha, se depender de mim, o Luffy pode cometer vários outros crimes daqui pra frente, que eu vou estar sempre com um pano na mão pra passar pra ele. Mas e aí, vocês acham que faltou algum crime? Comente aqui pra gente saber mais. Ah, e não se esqueça também de deixar o seu ultra like nesse vídeo e de se inscrever no canal pra dar aquela força aqui pra gente. Mas por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!